Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia. Today's Tuesday. It's not a regular day for us to post an episode of our podcast, but hey, we have a new series starting today. It's the Portuguese with Ellie live lessons. And in these lessons, we have our in-house guest, Katrina, who is also a learner of Portuguese as a foreign language. Because she is at the intermediate level right now, she is the perfect stand-in for you, listener, because in our live lessons, we are going to tackle topics that might be a bit hard for you to understand on your own. It's a benefit that we are bringing to you. She is going to be, as I said, your stand in. She's going to ask me questions. She is going to make mistakes that you might make. It's the closest we can do to emulate a live lesson environment. This is more or less the kind of environment we have in our live lessons at PortugueseWithEli.com too. Then you might say, okay, Ellie, that's great, but my listening comprehension skills are not that sharp right now. What can I do? There are learning notes for this episode. You go to this episode notes, the show notes, and there you'll see a link for you to access the show notes. They're free and they help you navigate this episode and they help you also with some pointers and some resources that you can get so that you can get the most out of this live lesson. And if you have any questions in the lesson notes, you also can leave questions and notes, anything that you would like to share with us. And now, without further ado, or as we say in Portuguese, sem mais delongas, vambora! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo essa nossa mini aula. Estamos aqui com nossa super convidada, Katrina. Olá, Katrina, tudo bem? Oi, tudo bem com você? Tudo. E hoje a Katrina se disponibilizou para conversar comigo sobre um texto do cronista brasileiro Rubem Braga. Mas não só da crônica que nós vamos conversar, nós também vamos falar sobre situações hipotéticas ou hipóteses. E para você que estuda português, isso significa subjuntivo. Então você pode procurar um café, um leite, se esconder no escuro porque o subjuntivo vem aí. E então primeiro eu queria saber, Katrina, você leu a história do Rubem Braga, o meu ideal seria escrever, né? Uhum, sim, lei. E que tipo de história é que ele queria escrever? O ideal dele seria escrever uma história que fizesse o quê? Que causasse o quê? Hum, Bom, Rubem Braga acho que está descrevendo um ideal, uma Uhum, história ideal de fazer rir uhum, as pessoas, que é fazer uma história muito engraçada, que fizesse rir as pessoas, uhum, que fosse muito, não sei, muito positiva nas vidas das pessoas também, que fosse muito famosa por uhum. todo o mundo, e assim, que tragasse, O que trouxesse. Uhum. trouxesse, isso, que trouxesse muita felicidade para muitas pessoas, basicamente. Sim, e você contou basicamente toda a história pra gente, que é realmente ele queria Uhum. que escrever uma história que fizesse tudo isso, que trouxesse alegria para todo mundo, e no final ele quer alegrar uma moça que está doente, né? Ele Uhum. fala a moça que está doente na casa cinzenta. E Uhum. antes de a gente continuar com nossos usos do subjuntivo, eu só queria saber, você acha, Katrina, que as histórias têm esse poder? Elas podem fazer que as pessoas sintam essa felicidade? Sem dúvida. Assim, essas histórias são muito importantes para visualizar o mundo que queremos e Uhum, para não sei, dar positividade, esperança, onde
estamos nas situações muito difíceis, por exemplo, durante a pandemia que estamos experimentando ainda, a leitura para mim foi tão importante porque me permitia escapar Uhum. e para viajar onde normalmente gostaria de viajar, mas durante a situação atual não podia. Então, sim, as histórias são muito poderosas para mim. Sim, elas, para mim também elas são essenciais e basicamente, apesar de eu ensinar português, eu trabalho principalmente com histórias. Ah, Então, se eu não tiver histórias, eu não tenho como trabalhar, né? Fica difícil. uhum, uhum. E já que estamos falando sobre hipóteses, dos usos do subjuntivo são com hipóteses. Vamos fazer uma rápida hipótese improvável. É bem Ok. provável que nunca aconteça. Uhum. Então, eu queria saber, o que você faria, Catrina, se você não pudesse ler livros Oh, por um ano? oh, uau! Isso seria impossível para mim. Se eu não pudesse ler durante um ano, eu Uhum. não sei, eu passaria muito tempo vendo a televisão Uhum. e vendo filmes e não sei, não posso imaginar essa situação, mas Ah, não pudesse teria que encontrar outras coisas para divertir-me. uhum. Oh, essa é um pouco complicada. Eu gosto de fazer perguntas porque eu não preciso responder. Então, mas se eu respondesse essa pergunta, eu provavelmente diria que eu ia. O que que eu ia fazer, meu Deus? Não sei. Eu realmente não sei. Porque assim, eu não gosto de assistir muitas coisas. Eu assisto Hum, pouco. Então, hum. se eu precisasse assistir para passar o tempo, eu acho que eu ia começar a tocar um instrumento musical. Melhor. Ah, boa ideia, sim. Seria possível. Talvez. Eu também, talvez. Então escapamos, não temos esse problema. Uhum. E uma coisa que a gente viu na história, e para quem está ouvindo essa história aliás, esse podcast nesse momento, uma cópia da história vai estar na descrição do podcast. Você pode baixar e ler para acompanhar. Na história, o autor, aliás, fala sobre uma história ideal que fizesse as pessoas sentir algum tipo de sensação. E nesse caso, vai ter um pequeno apêndice gramatical também na descrição desse podcast, mas aqui basicamente nós temos uma estrutura indefinida, uma palavra indefinida, por exemplo, alguém, uma história, um hotel. Temos uma conjunção que, quando, alguma coisa, e em seguida a gente vai ter quase sempre o subjuntivo. Agora, vou falar com a Catrina sobre viagens, Uhum. porque eu gostaria de saber, Catrina, você antes da pandemia viajava bastante? Sim. Sim, gostei muito de viajar. E Uhum. eu queria saber as suas viagens assim prediletas. Pense em todas elas que você fez e que Uhum. tipo de coisas você costumava fazer habitualmente. Por exemplo, você preferia ficar em hotéis, Uhum. pousadas, casas? Onde você preferia ficar? Eu sempre preferia ficar em motéis, mas não todo o tempo. Eu preferia ficar em casas das Uhum, pessoas onde uhum, pudesse ter conversa uhum, com pessoas novas, culturas diferentes, e uhum. onde tivesse mais oportunidades para se conhecer um novo país. Mas também, às vezes, preferia ficar em hotéis que fossem muito cômodos para Uhum. relaxar um pouco, para ter um pouco de descanso. Sim, Então, um pouco de tudo. Dependia de onde estivesse. perfeito. Dependia de onde estivesse. Aham. Uhum. E esse uso foi muito bom. Aqui você está usando tudo indefinido e o subjuntivo. Então, hotéis que tivessem isso. E no meu caso, aqui no Brasil, eu preferia, antes quando eu viajava pouco, né? Mas eu viajava, eu preferia ficar em hotéis que tivessem ar-condicionado, porque Muito é muito importante. quente. Então, se não Imagino. tiver, já era. Ah, Uhum.
E que tipo de lugar normalmente você ia nas suas viagens antigamente, Katrina? Lugares na natureza? Você preferia ir para cidade? Que tipo de lugares e Hum, por quê? Normalmente preferia ir a lugares onde houvesse muita natureza, Uhum, muitas oportunidades para fazer trilha, para eh, estar no aire livre, uhum. esse tipo de coisa. Mas às vezes também costumava ir a lugares onde, não sei, as cidades, por exemplo, onde tivesse muito o que fazer para Hum. muita ação, esse tipo de coisa. Dependia onde estivesse. Ah, Hum, então, por exemplo, ou natureza ou então um lugar mais urbano, por assim dizer, hum, onde tivesse muita atividade para fazer, por exemplo, ir para um cinema, para um teatro ou para um museu, coisas hum, do tipo. Normalmente a natureza para mim sempre era a coisa mais importante, as lugares onde pudesse, não sei, nadar ou caminhar, coisas assim. Ai, Sempre para mim são as coisas mais importantes. pois eu tenho uma recomendação para você. Aqui, Ok? aqui Você em. me conta. Ah, eu conto sim, é um lugar ótimo. Eu normalmente, assim, eu tinha pouca oportunidade de sair para esses lugares onde eu pudesse relaxar um pouco, né, antes. Mas quando eu vim Hum, para cá, para Salvador, eu descobri muitos lugares bons aqui. Não em Salvador hum, especificamente, mas Salvador é muito bom, hum, mas nas cidades vizinhas. Em hum. Camaçari, eles têm um lugar, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu acho que a fazenda é da tia Chica, fazenda da Chica Maria, alguma coisa assim. Você chega lá, primeiro é tudo natural, é uma fazenda. Hum, Quando tem um restaurante, mas é um restaurante familiar, hum. então são três pessoas da mesma família que cuidam. Quando você pede, eu quero peixe, eles pescam o peixe para você no momento. Eles vão Uau! buscar a verdura, preparam o peixe na sua frente e é natural. É uma comida Ah, tão boa. E depois você pode deitar no rio, que tem uma cachoeirinha com um rio perto, hum. e fica levando a água relaxando seu corpo. Eu fico arrepiado até de lembrar, porque era muito bom. Fico com saudades, Ah, porque eu fui pouco antes da pandemia. oh, uau! Então, para mim parece algo, não sei, a feira perfeita. Ter tudo isso. Sim, para mim foi perfeito. Eu adorei, fui em família. Eu super recomendo você dar uma Hum, passada lá. hum. E quero saber, e onde é que você sempre queria ir quando você viajava? Tinha algum lugar que você sempre quisesse estar lá, assim, talvez. Se você vai para a natureza, você quer estar num rio, por exemplo, ou um lugar onde você pudesse fazer alguma coisa. Tinha algum lugar assim específico? Para mim, as florestas são Hum, os lugares mais mágicos e mais relaxantes para mim. Então, hum, sempre gostava de ir a lugares onde eh, tivesse muitas árvores. hum, Para mim, não sei porquê, mas sempre fico muito feliz quando estou nas florestas, porque, não uhum, sei, os sons dos pássaros, e sim, as trilhas, e não sei, a aire que tem onde é estão perto, diferente, né? Uhum, é diferente, onde estão perto as árvores, é sim. diferente, é mais fresco, e me faz sentir mais tranquila e tudo isso. Então, sempre, quando viajava, muito mais no passado, gostava, sempre gostava de ir a lugares onde pudesse estar mais tranquila do que normal, basicamente. Isso normalmente você é, entre as árvores. Ok, então eu só queria saber uma coisa, fico curioso, porque sempre quando eu vejo alguma coisa aí da Inglaterra, do Reino Unido, na televisão, é sempre o céu Uhum. nublado e tudo muito frio. Aí, Sim, sim. aí eu E queria. bastante Sim? depressivo isso. Ok. Que engraçado, eu não sabia. Uhum. E só para saber, aí é possível você encontrar esse tipo de lugar que tem árvores? É fácil você encontrar natureza aí? É possível, sim, tem. Hum, Tristemente, acho que faz muito tempo, muitas pessoas aqui na Inglaterra cortavam muitas árvores. uhum, Sim,
Então, no passado havia muito, muito mais do que agora, tristemente. Mas, sim, um, ainda tem. Uhum. Tem muitas florestas onde a gente pode, não sei, estar um pouco mais isolados do Ah, resto do sim, isolado. Sim, é isolados. possível, mas ao mesmo tempo a Inglaterra e Grã-Bretanha é uma isla bastante pequena, então sim, não tem tanto espaço onde a gente não vai encontrar outras pessoas. Então, Uhum. pode ser difícil. Ah, ok. E só uma coisa, da Inglaterra, assim, eu não conhecia muita coisa antes, né? E eu não sabia se tinha muita natureza, ou se tinha coisa assim do tipo. E o primeiro contato que eu tive com a ideia de Inglaterra foi com um Hum. livro chamado Minha Prima Raquel. Aham, sim, eu Você conhece? ouvi falar do livro, eu não li, mas É, sim. eu li quando era adolescente, da Daphne du Maurier. Maria. É, Uhum, obrigado, eu não uhum, sei como é que pronuncia o nome dela, se é francês ou inglês. uhum, uhum. E ela falava de um lugar chamado Cornualha. Assim, eu estava aí faz uma semana, E, visitando. sério, como. Sim, 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 é Oh, verdade. que legal! A gente ainda vai falar um pouco mais sobre essas viagens. Sim, 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 sim. Ah, interessante, olha aí. Tá vendo? Eu conheço os lugares. Não fui, mas conheço. E agora, Uhum, a gente vai mudar um pouco o assunto da conversa, porque uhum, nós vamos usar outra estrutura que tem o subjuntivo. Né? Vamos uhum. falar de pessoas que não são muito legais. É, e Ok. como a gente não quer, como eu posso dizer, a gente não quer falar nomes, a gente vai dar uma definição, vai dar uma definição de uma pessoa desagradável. E aqui, Hum, só antes de começar, só um aviso para quem está ouvindo. Se você estiver ouvindo esse episódio e quiser também descrever uma pessoa desagradável, saiba que a estrutura como se é, como se. ela sempre pede o subjuntivo imperfeito no passado. Uhum, Então, como uhum. se fizesse, como se falasse. Então, e o verbo que nós vamos usar é agir, que é o mesmo Agir. que se comportar como Uhum. alguma coisa. E eu quero saber, para você, Katrina, uma pessoa desagradável age como se o quê? Como você definiria? Isso é difícil, porque eu gosto a maioria das pessoas, sabe? Mas, Ah, para mim, uma pessoa desagradável age como se soubesse tudo, hum, sabe? Que hum, uma pessoa que achasse que conhece muito sobre tudo, uhum, que sempre gostasse de dar aula, ah, sabe? Como quando estivesse falando. uhum, Um, hum, e também uma pessoa, talvez, talvez uma pessoa desagradável para mim age não, como se as outras pessoas não fossem importantes. oh, Se achasse muito mais importante do que os outros, sabe? uhum. Isso Oh, para mim é mais desagradável. então nós temos aqui no português eu acho super engraçado. Nós temos palavras assim bem específicas para descrever muito tipo de gente ruim. Não, Para mas por que isso? não sei exatamente, mas para descrever, por exemplo, uma pessoa que não é legal, porque ela é desonesta ou é uma pessoa meio criminosa, a gente tem quase 50 palavras. 50 palavras. Oh, Uhum. meu Deus. E eu gosto muito, a minha favorita é uma palavra, na verdade, de Portugal, que a gente não usa mais aqui no Brasil, que é badalhoco. Batalha. É uma pessoa suja, uma pessoa nojenta, você não gosta dela porque ela é ruim. Aham. E é um tipo de insulto, você pode insultar alguém. Seu badalhoco. Hum. Aqui no Brasil a gente tem outros. E você me falou, aliás, uma pessoa desagradável é uma pessoa que age como se soubesse tudo e Hum. estivesse sempre dando uma aula, né? Você fala, Hum. você não sabe de nada, e depois Isso. explica. Eu tenho muito ódio. Uhum. Esse tipo de pessoa em português, se for homem, é um sabichão. Sabichão. Uhum. E o feminino é Ah, sabichona. sabichona. Uhum. Acho que em inglês a gente fala know it all.
Ah, pronto. A gente pode dizer sabe tudo, mas sabe tudo é muito leve. Você Uhum, quer dizer mesmo que é uhum, desagradável? Ai, sabichão. uhum, uhum, Então, uhum. Isso, isso. ah, Muito e você similar. conhece algum sabichão, alguma sabichona? Sem nome, Sim, sem nomes. alguns. Não Ah, ok. vou dar nomes, não sei. Mas sim, às vezes, no passado, sempre era mais difícil evitar esse tipo de pessoa, né? Porque Sim. quando as pessoas estão na escola, por exemplo, sempre tem alguém na, na aula que age como se soubesse tudo. Mas agora eu simplesmente tento de evitar esse tipo de Ah. pessoa. Então, agora não conheço tantos, mas Agora tem maior controle, né, das pessoas com quem você precisa dividir o isso, mesmo espaço. sim, Ok. sim. No meu caso também, graças ao meu trabalho também, agora eu posso lidar só com pessoas legais. Porque Hum. antes tinha muito sabichão, às vezes eu ficava meio triste, porque assim, ai, por quê? Eu só queria ser amigo. E a outra palavra que você falou, você disse que uma pessoa desagradável também age como se as outras pessoas não fossem importantes. Uhum, Essa uhum. pessoa, o que ela está fazendo é, ela despreza as outras. Despreza. Esse Aham. é um termo mais bonito, tipo, desprezar é um pouco forte. Uhum. Informalmente a gente diz, ela faz pouco das outras pessoas. Aham. Isso faz sentido para mim, sim. E uma pergunta, então se você, por exemplo, estiver, ah, uma hipótese, se você estivesse num grupo de Uhum. pessoas e você percebesse que tem alguém fazendo pouco de todas as outras pessoas, o que você Uhum. faria? Você diria, ei, pare de Oh. fazer pouco? Ou você sairia? O que você faria? Provavelmente eu sairia Uhum. ao final, mas gostaria de pensar que eu diria algo, Uhum. alguma coisa para essa pessoa, para ela dar-se conta Sim, para ela eh, dar-se conta, sim. de que se está comportando um pouco mal e talvez dá como se fala? Em espanhol se chama pista. Uma É, pista, sim, uma uma dica, uma pista, se pista, pode sim. falar isso também. Dá uma pista, isso é não sei, atitude muito inglesa, talvez, que não gostamos de dizer, você não está comportando bem, Ah, mas queremos dar uma impressão sutil de que essa pessoa não se está comportando bem. Então, eu hum. tentaria dizer alguma coisa sutil para, para, para ajudar a situação, mas não Hum. sei. Provavelmente, Ou, eventualmente, sairia. ou. Então, essa dá uma pista, talvez seja realmente uma atitude bem inglesa, porque aqui no Brasil nós temos duas. Uma delas, Hum, normalmente, são duas normais, né? Assim, pode ter outros tipos de atitude. Mas, por exemplo, eu provavelmente chamaria a atenção da pessoa aham. para que ela soubesse, e se ela ainda não se tocasse, se ela não se desse conta de que eu estava falando, provavelmente eu ia ter que falar diretamente. E aí uma das Hum. frases que nós usamos muito aqui no Brasil é: ah, quem é você na fila do pão? Tipo, por que você se Adoro. acha tão importante? Então você pode guardar essa frase já para usar. Talvez, eu acho que talvez na Inglaterra essa frase causasse um pouco de constrangimento, né? As pessoas ficavam, meu Deus, Sim. quem é você na fila do pão? Não Então, posso imaginar essa situação, ok? ok. Então, eu concordo com você. Para mim, uma pessoa desagradável seria realmente a pessoa que se comportasse dessa maneira. E Hum, para mim, às vezes também, além dela se comportasse dessa maneira, ela também provavelmente faria. Não, na verdade, o que você falou é bem abrangente, já é suficiente para a maioria das pessoas que eu conheço. Ok, então, agora vamos para o nosso último uso, que é quando a gente fala sobre. Eu vou apagar essas expressões. Quando a gente fala sobre hipóteses realmente remotas, que a gente não hum, acha que elas vão acontecer. Hum? hum, Por exemplo,
Há uma pergunta. Você aposta na loteria? Você joga na loteria? Às vezes, sim. Não muito, Ah, mas sim, isso é interessante porque a minha esposa aham. acaba de ganhar mil, não mil, 100, como se fala, pounds, Ah, 100 libras, libras. Aham. 100 libras na loteria Ai, meu hoje. Deus, se fosse assim, tipo, 1000, alguma coisa, eu ia ficar. Ah, Não por mil, tristemente. Bom, 100 libras ainda é Sim. um prêmio, né? E ela tem sorte. Uhum. Sim, ótimo. Eu não. Ah. Então, nesse caso, vamos dizer, já que ó, eu estou pegando as suas palavras, tá? Já que você disse que não tem sorte e que Uhum. você aposta assim, raramente na loteria, é, Uhum. é, o que você compraria, ou qual seria a primeira coisa que você compraria se você ganhasse 1 milhão de Hum. libras na loteria? Se eu ganhasse muito dinheiro na loteria, eu compraria. A primeira coisa que eu compraria seria, não sei, uma casa. Uma casa. Provavelmente uma casa, porque eu e minha esposa estamos tentando de comprar uma casa agora, mas é muito difícil, porque é tudo, sabe, muito, muito caro aqui. Ah, Um, então, sim, isso seria a primeira coisa que eu compraria. E depois, não sei, ah, várias coisas para minha família, provavelmente. ah, Sim. eu acho que comprar uma casa já é uma coisa assim, de muito bom. Aliás, uma coisa muito suficiente, na verdade, porque também seria, acho que, a primeira coisa que eu compraria. Se Uhum, eu ganhasse na loteria agora, eu compraria uma casa. Uma uhum, pergunta, Catarina, agora, porque eu leio às vezes algumas notícias sobre a Inglaterra, e eu uhum, estava vendo algumas sobre apartamentos e casas. Duas uhum. perguntas. Se você então ganhasse agora na loteria, você compraria uma casa ou um apartamento? Uma casa, sim. Porque gostamos de ter um jardim Hum. também. E não sei, se eu tivesse uma casa, eu gostaria que muitas pessoas visitassem. Uhum. Para mim é muito importante poder ter convites. em, Sim. Os convidados, então, né? Sim. convidados, isso. Uhum. Convidados. Então, eu gostaria que a casa tivesse muitos, não, salas, muitas salas. Muitas salas ou quartos também, né? Quartos Quartos, para os sim, hóspedes. muitos quartos, sim, para poder acolher as pessoas. Ah, isso é bom. Isso é muito bom. Eu também penso um pouco sobre receber muitas visitas, mas eu Hum, também penso muito no espaço, porque eu tenho uma hum, cachorrinha, tenho uma gatinha, e eu, aham, e eu sim. pessoalmente também gosto de andar muito dentro de casa. Então, Uhum, no uhum. apartamento, parece um ovo. Você dá 2 passos, Sim, bate na parede, dá 2 passos, sim. bate na parede. Somos muito assim agora, porque o Ai, caramba. apartamento onde moramos é muito pequeno. Então, sim, Ah, concordo. então, e eu queria saber, para vocês, quanto seria assim um mínimo ideal, não necessário, mas o mínimo ideal para comprar uma casa aí na Inglaterra? 100 mil libras, Hum, 200 mil, 1 milhão? é muito, muito. É 300 mil 300 para mil libras? 300 300 mil mil? libras para uma casa normal. Depende de onde, mas Uhum, aqui no sul, eu moramos no sul, tudo é uhum, muito, muito caro. Então, estamos sim, procurando casas, sim, sim, 300 mil mínimo. E sim, isso é para uma casa bem pequena, provavelmente. Meu Aqui Deus! é Aham. incrível, é É muito, muito muito caro. louco. Sim, muito caro. Sim, Sim. e eu vejo isso assim mais para as pessoas assim mais ou menos da nossa geração. Ah, isso aqui, eu fiquei curioso, Katrina, porque eu tenho alguns amigos na China também, e eles me falam que na China também está a mesma situação. A casa custa Hum, caríssima, e se uhum, você quiser comprar uma casa, você tem que ter pelo menos uns 4, em dólares são 400 mil dólares. uhum, E ainda não é casa, é apartamento. Casa é mais é, caro. E uhum, eu fui só dar uma olhada aqui, as 300 mil libras vão se tornar
Tchu, 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 tchu. 2.230.000 reais e 33, não, 2.230.033 reais e 27 centavos. Oh, isso parece muito mais em reais também. É muito. E Ah, como é em Salvador? Como é o promédio? depende. A média, por exemplo, se for para um apartamento, você consegue vamos colocar em reais e libras. Talvez Uhum, você consiga um apartamento razoável por 200 mil uhum. reais, que dá Oh, 26 uau. mil libras. Ah. Oh, Mas isso. não sei o que dizer. Mas isso é um apartamento tipo daquele que você. Eu gosto de dizer que na cozinha, a minha família, a gente sempre diz assim: eu quero um apartamento onde eu possa abrir os braços. Uhum, Ah, uhum. e olha só a estrutura: eu quero um apartamento onde eu possa abrir os braços. Aham, uhum. E aí, porque aqui, por exemplo, se eu abrir os dois braços ao mesmo tempo, tipo, vou dar um abraço em alguém, pá, bato os braços na parede. Então, e se for uma casa, eu já vi casa aqui em Salvador, uma casa razoável, com um terreno bom, Hum, de 800 mil reais. Que isso hum. dá 100 mil e 107 mil libras, mais ou menos. Ok. Oh, uau. Isso seria para nós, seria, não sei. Uau, incrível. Não, temos que mover, basicamente. Basicamente. Pois, então, Katrina, agora nós falamos sobre os três usos aqui do subjuntivo hoje, Uhum. mas não só esses três não, tá? Tem muito mais. A gente ainda vai Hum. conversar um pouco mais na próxima semana. Então, queria saber, a gente vai encerrar nossa discussão principal aqui agora, mas você tem alguma dúvida, pergunta, ou alguma coisa que você gostaria de comentar? Acho que não, isso para mim foi muito, muito útil, porque eu estava um pouco confundida antes Uhum, sobre o uso do imperfeito do subjuntivo e o uhum, uso do condicional. E agora sim. compreendo que tem que ter uma conjunção, é, como que, ou onde, ou coisa assim. Isso para Ex- mim clarifica, Isso aclara, esclarece. Esclarece, sim. Uhum. Esclarece, sim. Tem esclarecido muito. Ah, Obrigada. ótimo. Eu que agradeço. Eu agradeço muito a sua boa vontade de participar, porque Uhum. eu vou lhe dizer, é uma parte um pouco frustrante do português, esse subjuntivo, especialmente Uhum. quando a gente chegar nas próximas etapas, nas próximas conversas Hum, que nós vamos ter, porque são hipóteses dentro de hum, hipóteses. uhum, Então, pode uhum, ficar bem complicado, bem rápido. E o que você falou foi perfeito. Se tiver uma conjunção em geral, essa conjunção vai chamar o hum. subjuntivo. Aham. Para quem está ouvindo, vai ter uma lista de algumas conjunções comuns lá na descrição do podcast. E muito obrigado, Katrina. Até a próxima. Tchau. Muito obrigada a você. Oi. Se você ouviu esse podcast até aqui, significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide.intermediateportuguese.com. guide.intermediateportuguese.com. Lá você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira e também de domingo às vezes, e melhorar o seu português ainda mais rápido, para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam